Fala aí, turminha, beleza? Professor Tafarel. Aula hoje sobre estrutura populacional e IDH, o que que é? Beleza? Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos lá. Nós vamos falar primeiro sobre estrutura populacional, tá? Já que nossa aula foi, as últimas aulas foram sobre demografia e teorias demográficas, nós começaremos a falar sobre estrutura populacional. Primeiro, a gente está olhando dois esquemas de regime demográfico. Primeiro é o regime demográfico primitivo, onde os valores elevados e próximos da natalidade e da mortalidade conduzem à manutenção de um crescimento natural reduzido. Tá? Então a gente vai olhar essa primeira imagem, ele vai mostrar um crescimento natural reduzido. E ela é dividida por fases. A primeira fase é marcada pela manutenção de uma forte fecundidade e uma redução da mortalidade, conduzindo às taxas de crescimento elevado da população. A fase 2 é remetido à redução da fecundidade associada à estabilidade da mortalidade, conduzindo à redução das taxas de crescimento vegetativo ou crescimento natural. Legal? E o regime demográfico moderno, que a gente vai olhar, os valores são baixos e próximos da natalidade e da mortalidade, conduzem à estagnação das taxas de crescimento vegetativo. A gente não tem quase crescimento vegetativo, tendo em vista que a taxa de mortalidade é baixa e a taxa de natalidade também. Beleza? Só para a gente pegar o primitivo. Primitivo remete a uma ideia de primórdios, não é isso? De início, que onde a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, elas caminham dos lados parecidos, sendo alta todas as duas, tranquilo? E a taxa de regime demográfico moderno é marcada pelas baixas, tanto de mortalidade como a baixa de natalidade. Bom, aqui a gente vai falar sobre estrutura etária. O que seria uma estrutura etária? Para que ela serve? Ela serve para analisar uma população considerando a divisão em três grupos, ou três faixas principais, que são jovens, adultos e idosos. Beleza? A análise dessa população é importante pelas explicações que a predominância de uma ou outra faixa pode trazer, vantagens ou preocupações para o planejamento econômico de um país. Por exemplo, se você tem uma população idosa, como é em alguns casos de alguns países europeus, maior do que a população de jovens, que é a população economicamente ativa, isso tende a gerar uma preocupação na questão econômica do país. Por quê? Porque você não está tendo tanta contribuição econômica dos jovens para pagar essa galera que já está aposentada. Entendeu por que há essa preocupação? Por que é importante a análise da estrutura etária de um país? Então, um regime demográfico de uma população jovem, ela é característica dos países pobres ou países não industrializados, ou seja, quase todos os países africanos e parte de países latino-americanos e alguns países asiáticos e da Oceania também, os países que não são desenvolvidos, eles apresentam uma alta taxa de população jovem. Porém, em alguns países, as precárias condições de vida elas são resumidas em baixa expectativa de vida. E uma porcentagem da população idosa, é relativamente pequena. Então, a pirâmide etária de um regime demográfico com população jovem, ela vai apresentar uma base larga, tá? Olhem essa primeira pirâmide, ou as duas pirâmides apresentam a pirâmide da Tanzânia, porém em anos diferentes. A gente vai ver a Tanzânia é um país do continente africano com uma baixa expectativa de vida. Se você analisar, vou dar um zoom aqui para a gente ver pertinho aqui a pirâmide etária nas bases dos anos 2000.
onde a população que chega a 80 anos ou mais é mínima, ou seja, a maior parte da população ela está ali vivendo, então a gente tem um alto índice de nascimento e a expectativa de vida ali é na faixa ali de 40 a 50 anos, não ultrapassa disso, beleza? Então essa característica dos países subdesenvolvidos, né, que são países que estão tem a maior população jovem, ela tem uma base de pirâmide larga, a base é larga e o topo é fino, beleza? Então é dessa forma, como se fosse uma pirâmide mesmo. Ela é com a base larga e o topo dela é fino. Por quê? Porque dentro dessa forma, da pirâmide etária, é dividida por gênero, mulheres e homens, e aí e ela vai, conforme mais alto for, a idade é mais elevada também. Então, como tem uma base mais larga, significa que tem a população mais jovem, tá bom? Os países subdesenvolvidos industrializados, eles passaram por um processo de industrialização, tendo diminuído suas taxas de mortalidade, natalidade e crescimento vegetativo após os anos de 1970. Então, eles apresentam um percentual de jovens com menos de 15 anos próximo a 20%. O percentual de pessoas idosas com mais de 60 anos está entre 5% e 15%, e fazem parte desse grupo os tigres asiáticos, a gente já estudou, a China, Cuba e alguns países da economia de transição, como Armênia, Moldova. Comparativamente aos países desenvolvidos com população madura, esses países apresentam taxas percentuais menores de população idosa e menor expectativa de vida. Até a década de 1970, o Brasil era um país jovem, mas a partir da década de 80 passou a fazer parte do regime demográfico maduro, pois a população brasileira está envelhecendo, embora apresente expectativa de vida mais baixa que a dos países desse grupo e taxa de população jovem um pouco maior. Então, a pirâmide etária do Brasil, se a gente for olhar aqui, a gente vai ver uma população com uma taxa de jovens bem mais alta do que uma taxa de jovens, do que a taxa de idosos. E se a gente for olhar a expectativa de vida, a gente terá uma taxa de idosos muito maior no ano de 2050, tá bom? O regime demográfico de população envelhecida, ele é encontrado principalmente nos países desenvolvidos que já realizaram sua transição demográfica, como por exemplo Alemanha, França, Reino Unido, Suécia, Japão, que apresenta elevada expectativa de vida em virtude das melhores condições de vida, baixas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade, e consequentemente baixo crescimento vegetativo, levando ao envelhecimento populacional. A gente olha a pirâmide etária da França, a gente vê que o número de pessoas idosas é muito alto comparado aos países com países com menor IDH, por exemplo. Bom? E estrutura ocupacional. A gente tem a PE, que é a população economicamente ativa, são as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, inclusive os desempregados, porque eles estão temporariamente desocupados, e o PEI, que é a população economicamente nativa, que são uma população não ativa, como jovens aposentados e subempregados que complementam ou obtêm sua renda na economia informal sem participar diretamente do sistema tributário. São as pessoas que não contribuem financeiramente com tributos para o Estado. Tá bom? Nos países desenvolvidos, existe concentração de trabalhadores no setor terciário, que abrange a informática, a mídia, os serviços e o comércio em geral. O setor primário perde cada vez mais funcionários para a mecanização do campo. O setor secundário está ocupado ocupando o menor número de trabalhadores devido ao uso intensivo de máquinas, inclusive de robô. Nos países subdesenvolvidos e industrializados, existe um setor terciário inchado, caracterizado
pela economia informal, os países subdesenvolvidos não industrializados ainda apresentam elevada população economicamente ativa no setor primário. É o setor como agricultura, como construção civil, essas coisas, tá bom? Pelo menos um aspecto parece que os países ricos e pobres estão juntos, o desemprego. No entanto, os fatores que levam ao desemprego nesses países são diferentes. Nos países ricos, ocorreu uma intensa automatização, progressos tecnológicos e transferência de indústria para países subdesenvolvidos. Processos que eliminaram os empregos do setor secundário, que muitas vezes foram absorvidos pelo setor terciário. Como isso nem sempre aconteceu, esses países enfrentam um fator novo, as elevadas taxas de desemprego. Na maior parte dos países subdesenvolvidos, o processo de urbanização não foi acompanhado pela geração de empregos no setor industrial. Esse fato criou uma grande massa de trabalhadores subempregados, que não deixam de ser desempregados, como os camelôs, os vendedores ambulantes, os guardadores de vagas de carro, os limpadores de para-brisa. Os guardadores de vagas de casa, os famosos flanelinha, né? Só colocaram com um nomezinho mais bonito. Outra grave situação dos países subdesenvolvidos é a do desemprego conjuntural, isto é, uma crise econômica implicada a demissão de milhares de trabalhadores. Apesar de formar o setor terciário, esses trabalhadores jamais poderão ser comparados com o setor terciário dos países ricos, pois a renda, o salário, as oportunidades, as qualificações e os avanços tecnológicos desses países em que vivem são extremamente menores. Tipos de desemprego, o conjuntural, que é também chamado de desemprego cíclico, que é característico de período de crise econômica, quando os bancos retraem créditos, desestimulando os investimentos, e o poder de compra cai, e com consequência é a elevação dos preços. E o estrutural, que é característico de países subdesenvolvidos, que é ligado à particularidades da sua economia. Explica-se pelo excesso de mão de obra na agricultura, pela insuficiência de equipamentos responsáveis pela geração de empregos. Ou seja, aqui no estrutural, países subdesenvolvidos que tem como o principal responsável vamos citar aqui a mecanização do campo. É uma das consequências, das causas. E vamos ao nosso assunto sobre IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, tá bom? Que desde 1933, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, o PNUD, ele publica anualmente o Índice de Desenvolvimento Humano, o qual mede o bem-estar das populações, juntando a renda de indicadores de qualidade de vida em cada nação. Essa qualidade de vida é medida pelo desempenho dos países nas áreas de saúde, educação, juntando com a média geométrica de cada país, como a distribuição de renda, juntando com a taxa de mortalidade, a expectativa de vida dessas pessoas. Tudo isso são critérios para medir o desenvolvimento humano. Em 2010, o PNUD modificou a metodologia do cálculo do IDH e revisou os valores do passado pelos novos critérios. Vamos olhar a tabelinha abaixo. Os critérios que se baseia-se na expectativa de vida, na saúde, considera que o indicador menor ou igual a 20 anos é o pior possível, na valor de escala, na valor zero. Esse IDH ele é medido da seguinte forma: muito alto, alto, médio ou baixo, baixo desenvolvimento humano. Muito alto, alto, médio ou baixo desenvolvimento humano. Ele vai de 0 a 9, 0 a 1, desculpa, de 0 a 1. Quanto mais perto do 0, menos desenvolvido o país é. Quanto mais próximo do 1, significa que esse país tem uma classificação de país mais desenvolvido, beleza? Então, na saúde, ele utiliza a expectativa de vida, sendo que um indicador menor ou igual a 20 anos de expectativa de vida é o pior cenário possível, sendo a escala 0. E a escala máxima é medida
na faixa de 83,2 anos, a expectativa de vida. Na educação, a média de anos de escolaridade dos adultos e os anos esperados para crianças. O valor mínimo para os dois indicadores é 0 e o máximo é 13,2 anos para os adultos e 20,6 anos de expectativa para as crianças, tá? Então, os adultos, para ter um IDH muito alto, ele precisa estar englobado os adultos com uma taxa de escolaridade, anos de escolaridade de 13,2 anos e as crianças com uma expectativa de 20,6 anos. A renda, tá? São indicadores que vão medir, calcular o IDH, saúde, educação, renda, tá bom? Calculado pela renda nacional bruta per capita em dólar, o valor corrigido de acordo com a paridade de poder e compra da moeda de cada país, comparação do dólar. O valor mínimo escala é 1,163 dólares ao ano e o máximo 108.211 dólares ao ano, ou seja, seria 10.607 habitantes, mil dólares por ano para cada pessoa. Ou seja, conforme for a menor desigualdade social, maior é o índice de desenvolvimento humano. Traduzindo para vocês, se tiver uma grande faixa de desigualdade social, o índice de desenvolvimento humano vai ser baixo. Se tiver uma alta desigualdade social, diferença de distribuição de renda, o índice de desenvolvimento humano será baixo. Se tiver pouca desigualdade social, o índice de desenvolvimento será alto. Beleza? Os três, a saúde, a educação e a renda, eles têm o mesmo peso. O peso é igual. Hoje, o Brasil ocupa a posição 75 no ranking do IDH, ficando atrás de países como Cuba, Venezuela, Belarus, Uruguai. Então, o país hoje ocupa essa posição 75. Os países que apresentam hoje, essa tabela está um pouco desatualizada, tá bom? Os países que apresentam hoje os maiores IDHs são Noruega, Austrália e Suíça. Essa tabela está desatualizada. O Brasil, ele, como ocupa a posição 75, hoje, ele está classificado em IDH alto. A gente nota que os países que ocupam a parte do IDH baixo são os países que geralmente são os países do continente africano. A gente vai olhar ali o Congo, o Quênia, a Angola, a Nigéria, a Costa do Marfim. A gente vai olhar esses países principalmente que vão ocupar os menores índices de desenvolvimento humano. Tá legal? Então, o IDH é medido é o índice que vai medir a qualidade de vida de cada país. Ele é medido pelos aspectos de educação, saúde e renda. A saúde se baseia na expectativa de vida, a educação na expectativa de anos de escolaridade e a renda na renda per capita, ou seja, a renda por família, por pessoa. Tá bom? Fiquem bem, até a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.